Espero que o tempo me varra como água barrenta. Espero que a memória da morte suja que carrego noite e dia me largue completamente ao encontrar a morte verdadeira. Estou lutando. Luto todos os dias sozinho. Luto contra a vergonha de ter sobrevivido, por ainda estar vivo. Luto contra o fato de que sou um ser humano. Luto contra o pensamento de que a morte é a única maneira de escapar desse fato. O Senhor, ser humano igual a mim, qual resposta poderia me dar? Entendi o Nobel. Entendi o Nobel da Han Kang. Chorei, não foi pouco. Foi uma leitura muito difícil, muito mesmo, por vários motivos. Vou citar alguns aqui. Já tinha lido A Vegetariana, da Han Kang, que nasceu na Coreia do Sul, e esse talvez tenha sido o livro mais famoso dela, que ganhou o Booker Prize, diga-se de passagem, um prêmio super importante. E aí eu fui ler o Álbum Branco, detestei o Álbum Branco, não entendi por que o hype, e aí não desisti, e que bom, porque os apoiadores do Catarse pediram para eu ler esse livro, e li, e assim, valeu a pena. Então, Han Kang, Atos Humanos, lançado pela Todavia, e esse livro aqui é traduzido por uma coreana, que é Ji Yoon Kim. Ela mora no Brasil há um tempo, ela é professora, desde 2018, eu acho que ela mora no Brasil, e ela conta ali algumas entrevistas dela, onde ela conta que quando a Todavia chamou ela para fazer a tradução desse livro, ela não quis, ela negou primeiro porque a cidade natal dela é onde acontece o massacre que esse livro, essa trama se passa, né? E é um massacre real que aconteceu na Coreia do Sul, o massacre de Gonjin. E, além de tudo, porque era um livro que significava muito para ela, e ela tinha medo de colocar a mão enfim, mudar a obra, estragar a obra, fazer com que a obra não tivesse aquela força que a obra tem em coreano. Importante dizer que a Han Kang é nascida na Coreia do Sul, e ela também passou por esse massacre, mesmo quando mais velha, e ela conta, ela tá nesse livro, mais ainda no último capítulo, que eu não vou contar exatamente como se passa, mas ela entende, ela se coloca enquanto escritora, por que ela quis contar essa história, né? Então é um massacre que, assim, o presidente da época tinha sido assassinado, então entra um novo ditador que resolve, e aí a população da Coreia do Sul não se viu contente com uma nova ditadura, né, no poder, um novo regime totalitário no poder, e vai às ruas. E na saída das ruas, o presidente, então, manda os soldados, os jovens soldados da Coreia do Sul, matar todo mundo. E aí tem até uma parte aqui, que também é baseada em partes reais, que fiquei sabendo só mais tarde. Os soldados receberam naquele dia 800 mil balas no total. A população da cidade, na época, era de 400 mil. Forneceram balas suficientes para acabar a morte 2 vezes no corpo de todas as pessoas na cidade. Então, olha só, né? E até tem uma cena aqui que uma das personagens, ela vai falar, ela vai ter o contato com um desses soldados, né? E ela vai falar, alguns desses soldados, eles estavam morrendo de medo, assim como a população que ia à rua. E como a população que ia à rua, e como tudo que estava acontecendo naquela época na Coreia do Sul, eles não tinham contato com mais ninguém, o que eles avisavam na imprensa internacional era que a população estava indo à rua armada para matar e que eles só estavam contendo as coisas, né? Aliás, o número oficial do governo são, assim, 145 mortos, 5 soldados e 2 policiais militares. Mas a quantidade de pessoas mortas foi uma cidade inteira dizimada, crianças, mulheres, idosos, né? Qualquer pessoa que ia à rua era dizimado. Então a gente começa esse livro com o protagonista, digamos assim, que é o Dong-go, né? O Dongo, não sei como que pronuncia o nome. E o Dongo, ele tá indo num lugar que estão os corpos das pessoas que estão sendo mortas pelos soldados da Coreia do Sul, e ele tá indo para lá para procurar um amigo dele, um amigo que ele cresceu junto, porque esse amigo estava morando meio que no puxadinho da família,
né, esse amigo com a irmã. E aí ele nos conta, primeiro que ele nos conta esses corpos ali sendo descobertos, e que coisa assustadora, e ele é uma criança ainda, então ele também, esse desespero de você procurar um amigo e não saber o que te torna, né, o que vai ser melhor, você encontrar o corpo do seu amigo morto ou você não encontrar e não saber o que aconteceu com ele. E aí esses corpos apodrecendo, com as famílias indo lá tentando encontrar os seus entes queridos, os seus amigos, assim como ele está procurando. Então ele resolve que ele vai ficar nesse lugar para ajudar também a preparar esses corpos, a fazer enterros, né? Enfim, a receber as famílias. Ele, aliás, faz amizade com 2 outras meninas que são um pouquinho mais velhas que ele e também com meio que o líder ali daquela... que está organizando os corpos todos e que está organizando ali aquela tentativa de revolução do povo, né? Do povo ir às ruas e tal. Aliás, ele faz perguntas super pertinentes, por exemplo, por que quando as famílias descobrem os corpos, na hora de enterrar, elas colocam no caixão a bandeira da Coreia do Sul, né? E aí tem uma das protagonistas aqui, uma hora ela vai perguntar como eu vou honrar e ir contra o inimigo, o meu inimigo, né? Quem matou meu filho, quem matou meus amigos, se o inimigo do meu amigo é o próprio país. E aí você fica... cara. E aí você fica acompanhando, então o primeiro capítulo com esse menino, a gente acompanha Dong-gu, mas é narrado por uma outra pessoa que, aliás, isso me prejudicou um pouco. Não gostei da linguagem desse livro, não foi legal pra mim, assim, eu não conseguia, eu quase desisti dele no começo, que bom que eu não desisti, mas a história é tão poderosa, tão forte, que ultrapassou qualquer limite da linguagem, porque a narradora tá falando em segunda pessoa do singular, então ela fica falando como tu. Só que ela, às vezes, conjuga os verbos de uma maneira meio errada. E eu sou de São Paulo, né? E aí, em São Paulo, a gente não usa o tu. Eu sei que em algumas cidades do Sul, não só usa o tu, como também usa uma mistura de conjugações, e que é normal na linguagem. Então, talvez, para essas pessoas, seja mais tranquilo essa linguagem aqui do livro, né? Mas foi um pouquinho complexo. E também algumas escolhas das palavras, eu até peguei só uma aqui para mostrar para vocês, que é, por exemplo, olha só. Não havia sinal de ninguém no campus da universidade ocupado pelos soldados. Essa frase, para mim, não faz nenhum sentido, né? O que ela quis dizer né? Não, no campus da universidade ocupado pelos soldados, não havia sinal de ninguém. Mas essa mistura me confunde, sem contar com algumas palavras que a gente não usa. Então, a parte externa da pantalha, algumas palavras depois a levavam na padiola, enfim, tudo isso está nessa mesma página, que eu só peguei como referência aqui para mostrar porque que a linguagem me incomodou. E a coisa do tu, né, por exemplo, eu até mostrei no grupinho que eu tenho com os apoiadores lá no Instagram, né? Deixado ali sozinho, sentaste na escada da entrada do Sangmuan, colocaste sobre os joelhos o livro com a capa e contracapa do papelão preto. Sentias o frio da escada de cimento. Abotoaste completamente o uniforme da escola. Fica truncado para mim, não faz sentido. Mas passa, tá tudo bem. Se você também tem essa mesma sensação do que eu, é uma coisa extremamente pessoal, não tem nada a ver com a qualidade literária, tá? É uma coisa pessoal da Tati Leitura. Pois bem, começa então com Dong-gu, com essa narradora, que depois a gente vai descobrir quem é, né, falando com ele e contando o que ele tá passando. E depois, a segunda parte, o segundo capítulo, é um dos mais difíceis, que é desse amigo dele morto, né? E o que fizeram com o corpo desse amigo dele morto, que tá no meio de outros corpos, né? E aí tem uma cena, desculpa, vai ter muita leitura nesse vídeo, que é
Quero ver o rosto deles, quero cintilar em suas pálpebras quando adormecidos. Quero entrar nos seus sonhos de repente. Quero cintilar, atravessar a testa e a pálpebra deles, a noite inteira, até que eles vejam os meus olhos sangrando em seus pesadelos, até que ouçam a minha voz. Por que atirou em mim? Por que me matou? E aí, depois tem uma editora, que já é um tempo depois do massacre, ainda no período de censura, então ela está tendo o livro da editora dela hipercensurado. Depois a gente tem uma outra, e todas elas passam nesse primeiro capítulo com Dong-gu, tá? Elas são personagens que aparecem ali. Depois a gente tem uma outra menina que meio que foi junto com os rebeldes ali, mas não conseguiu ter muita coragem. E uma hora, mas mesmo assim ela é presa, e ela já está nos anos 90 contando essa história e reencontrando uma pessoa que foi uma líder muito revolucionária ali. Um outro capítulo que, olha, eu fico em dúvida qual que é mais forte, se é o do corpo morto contando o que fizeram com o corpo dele, ou se é o desse cara que tem um jornalista que quer escrever a história de um dos líderes dessa Revolução Popular que se suicida depois da prisão. Então ele vai atrás de outros sobreviventes desse massacre e pessoas que conviveram e até foram presos com esse cara. E aí o trechinho que eu leio no começo do vídeo é desse cara falando para esse interlocutor, que é esse jornalista escritor, e falando assim, valeu de quê? Me diz, do que valeu tudo que eu passei? Valeu para alguma coisa? Eu não sou um ser humano também, né? Essa dor vai me perseguir o resto da vida. Aliás, assim, é importante vocês saberem que tem muito gatilho. Uma das meninas que é presa, ela vai contar, ela vai até perguntar como ser testemunha quando fazem, ela conta as ações do que fizeram com ela. E aí é muito forte, muito forte. E o epílogo, como eu falei, é da própria escritora, da própria Han Kang. Aliás, essa coisa de você sobreviver, né, da culpa da sua sobrevivência. Como que é para esses sobreviventes de guerra, né? Que coisa horrorosa. Eu chorava que nem uma criança. Tem uma cena que uma pessoa morre e aí a outra pessoa fala assim, eu não sabia se eu tinha que ficar com pena dele por ele ter morrido ou com inveja. Mas a última cena que eu queria contar para vocês aqui, que para mim é um resumo muito bom de tudo isso, de toda essa história, e que é importantíssimo a gente saber, a gente estudar, a gente entender, mesmo sendo na Coreia do Sul, né? Porque coisas muito similares aconteceram, inclusive aqui no Brasil, na América Latina, enfim, em vários lugares, né? Li uma entrevista de um sobrevivente falando assim: a experiência é parecida com a exposição à radiação. As substâncias radioativas que penetram nos ossos e nos músculos transformam cromossomos e ficam dentro do corpo por dezenas de anos. Ataca a vida, transformando as células em câncer. Mesmo que a pessoa exposta à radiação morra, mesmo que se queime o corpo, deixando só os ossos, aquela substância não desaparece. Essa é a experiência de uma guerra, essa é a experiência de um massacre. Ela nunca desaparece de você. É isso. Apenas leia. Eu quero chorar só de contar, gente. É incrível. Muito bom esse livro. Muito bom.